Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Cris, você está no canal da Seven e aqui a gente vai falar de uma coisa muito maneira. Olha para minha tela, o Anti-Gravity da Google acabou de sair. Então aqui, ó, o papo é reto e direto da Google. A Google já estava com um benchmark planejado, isso aí, para quem acompanha de 3, 4 semanas atrás. Já o pessoal estava falando muito sobre os benchmarks do Google 3.0, que já estava todo mundo sabendo. Então, o mercado não foi pego de surpresa exatamente nesse contexto. Porém, o Anti-Gravity chegou e já está aqui, ó. Olha para minha tela. Olha para minha tela. Com os modelos, Selection Model, vamos lá. Os modelos, olha aqui. Gemini 3 Pro High, Low e vários outros modelos aqui. Inclusive, uma novidade, assim, deveras interessante, tá? Porque o GPT-OSS, né, que era o modelo open source da OpenAI, que é um competidor, ele tá aqui. E assim, eu particularmente, né, eu já tinha feito uns testes locais, mas quem sou eu, né, utilizando o Rule Code, o plugin do Rule Code com o GPT-OSS, eu não gostei muito do resultado, mas obviamente, né, se a Google lançou e colocou isso aqui dentro do padrão aqui deles, quem somos nós para discutir? Então, para tarefas menores ali, deve ser uma coisa até interessante de fazer. Mas vamos focar aqui que o vídeo hoje é para quem é um pouquinho até fanboy da Google. Então, se você teve 2 minutos de curiosidade no dia para mexer no LinkedIn, você conseguiu ver que o pessoal falou muito do Anti-Gravity, inclusive figuras aí que eu sigo várias pessoas que falam um monte de besteira, eu sigo um monte de pessoas que falam um monte de coisas boas, porque eu gosto de ver quais são as besteiras que estão sendo faladas para poder contra-atacar. Então, isso aí é fato. Você tem que ouvir sempre os dois lados da moeda, senão você está sendo só... Enfim, você só vai ter um ponto de vista, e isso não é bom, tá? E aí, agora a gente vai fazer um teste do seguinte. A gente vai mostrar... Eu tô com um projeto aqui, né? Um projeto que... Enfim, é um projeto que eu mexo bastante, tem a ver com o nosso produto, que é o Seven APIs, tá? Então isso aqui é um dos componentes do gerador de APIs dele. E eu tô com um probleminha aqui. Eu tô criando um teste de integração, né? Para rodar um container local de Oracle, tá? O Oracle Free 23. A gente tá adicionando suporte a Oracle, essa é a verdade. E agora que a gente está fazendo o teste de integração, a outra IA, que eu vou comparar com ela agora, eu não vou mostrar, mas eu estava usando o Codex. E o Codex, ele não é a melhor IA do mundo na parte do CLI. Então você pede para ele executar uns comandos CLI, ele até executa e tal, mas ele não tem, por exemplo, ele me deu um erro que nenhum dos outros vibe coders que eu tenho aqui instalados me deu, que é que ele não tem permissão para acessar o Docker para fazer X quantidade de requisições. O que todas as outras IDEs conseguiram, né? Todas as outras IDEs não, todos os outros vibe coders, os outros plugins de vibe code conseguiram. Então, qual vai ser o teste aqui agora, né? Primeira coisa é que eu expliquei para ele que eu estou tentando, né, rodar esse teste de integração que está aqui, e o Docker do log está me dando esse break signology error aqui, que para quem sabe o que é, não preciso explicar, e para quem não sabe, eu também não sei explicar. Então, a gente vai utilizar aqui a ferramenta, né? Eu não vou dar para ele, eu configurei aqui o MCP Tool do Context 7, ele já não vem nativo, tá? Então, aqui dentro do MCP Servers, a gente já tem um monte de integrações bacanas aqui, tá? Até algumas que são melhores do que outras IDEs ou outros plugins de vibe coding, tá? Mas eu tive que vir aqui no Manage, né, e coloquei aqui o meu MCP config aqui com a API key e tudo mais. Tá aqui, copia se quiser aí, depois eu vou trocar e tá tudo certo, tá? Então o que a gente vai fazer? Eu fechei aqui sem querer. Agora como é que eu abro? Command L igual ao cursor, né? Então aqui eu coloquei para ele, né, o prompt todo, como eu mostrei para vocês. E agora eu vou selecionar aqui o Gemini 3 Pro, né, o High, porque eu quero ver do que ele é capaz, né? Acho que ele está aí tentando mostrar para a gente do que ele é capaz, então vamos tentar ver.
E eu quero ver se ele vai conseguir lidar bem com comandos de CLI, se ele vai lidar bem com o contexto da aplicação, porque é a primeira vez que eu mexo na aplicação, quanto tempo ele demora, e a gente vai fazendo algumas coisinhas aqui enquanto isso. Então, vou tirar que ele está no planning, então eu vou colocar no fast, tá? Eu não quero que ele planeje, não. Eu quero ver o que ele é capaz. Então, sem muito contexto, sem muito blá blá blá, eu só dei um contexto pequeno para ele, como vocês viram, eu quero ver como que ele se comporta. Então, claro que na hora do vamos ver, a gente vai fazer um planejamento, a gente vai interage com isso, analisa isso, a regra de negócio é essa, faça isso, não faça isso. Todas aquelas premissas que a gente tem que usar para ter um bom prompt ali. E ó, de cara aqui, eu já tô gostando aqui do jeito que ele tá me apresentando. Ó. Ele já colocou alguns processos de pensamento aqui na tela, já concatenou, ele analisou aqui, ó, ele tá colocando quais os arquivos que ele analisou. MCP Servers, ó, ele falou, you don't have, o que ele falou aqui? Quota limit for this model. Olha que interessante. Então, eu bati a cota para esse modelo, mas ele continua fazendo. Não entendi. Vamos lá. Tá revisando. E o modelo não foi trocado. Então, assim, sinceramente não entendi. Né? Pode ser algum bug, pode não ser. Ainda não sei como funciona. Uncovering the root cause. Então, ele está aqui tentando ver qual que é a causa raiz aqui do problema. Então, vamos lá. Ó, ele dá uns erros aqui durante a execução, então ele meio que não mascara, né? Eu já percebi que ele não está mascarando aqui exatamente o que está acontecendo. Mas, ó, ele está dando os comandos aqui e, assim, bem bacana, tá? A parte visual deles. Como eles estão mostrando, ó, eles mostram aqui o console todo. Gostei muito de ver isso, tá? Porque a maioria dos plugins, eles escondem, né? Ou eles rodam no background e eles não mostram aqui, você já consegue ver. E ó, ele já está editando aqui, tá? Então, esse arquivo handler aqui, vamos ver se eu clicando aqui, ele já me mostra, né? Ele fez max attempts, ele só trocou aqui a quantidade de tentativas que ele gostaria que fizesse. Isso aqui não vai resolver meu problema, eu já vou recusar e eu vou ver o que ele mudou aqui no... Ele só mudou timeout, então ele não entendeu qual que era o meu problema. Então, ele colocou aqui, ó, ele não foi possível localizar o context 7, tá tudo certo, pode rodar o teste de novo. Então, eu vou falar para ele aqui, I undid your changes. E vou falar que o problema não é que a gente precisa de mais tempo, tá? Vou pedir para ele investigar. Mais em profundidade. Então, ó, ele não, a princípio, o modelo high deles não me impressionou ainda, tá? Não me disse nada que eu já não soubesse, já não tivesse tentado, inclusive, com outra aplicação. E o Codex, inclusive, ele pelo menos ficou falando assim, tenta esse comando aqui. Eu não consigo acessar o Docker, mas tem que tentar esse comando aqui. Aí ele mandou um monte, eu falei, não, testa um por um, me dá um por um. Aí ele demorou um pouquinho, foi me dando um comando de cada vez, mas aqui, ó, agora ele tá... Vamos ver aqui o que ele tá fazendo. Ó, ele já foi um pouquinho mais esperto dessa vez, já tentou acessar os dockers do log, então, ó, tá no jogo, tá? Tá se recuperando aqui. Beleza? Tá pegando aqui, ó, entry point, created, papapá, tá dando docker inspect, tá tudo, tá rolando, tá? Timeout, investigated, rapid exit, debugging. Aí, agora ele tá fazendo o jogo de gente grande, né? Então ele tá aqui preparando ali, já foi no Docker, eu nem pedi para ele ir no Docker usar comandos nas outras IDEs, então, olha, tá se recuperando. Vamos ver até onde ele vai chegar. Ó, tá descomprimindo ali, não sei o que ele tá fazendo, compressing database data files, tá. Ah, beleza. Ele tá pegando ali alguns arquivos do Docker, tá descomprimindo pra ver, de repente, algum log. Tá? Vamos ver.
vai dar os comandos, vai descobrir o porquê. E o detalhe aqui, né, que eu não falei no começo do vídeo, mas é que eu fiz um setup aqui no Docker antes, eu limpei tudo, fiz pruning de tudo, restartei o Docker, tá? E isso estava rodando ontem e começou a não rodar hoje, tá? Então aqui agora, o que ele fez para mim? Agora ele já fez aqui nas propriedades do próprio Docker Compose, tá? E ele já tirou aqui algumas propriedades dos limites dentro da parte de alocação. Bom, se bem que tá a mesma coisa, né? Eu não entendi aqui o que ele fez. Ele comentou e o limits 65, 16, ele comentou e descomentou a mesma coisa? Não faz sentido. Vamos lá. Ó, encounter the tribal error. Tá. Não sei, não entendi a linha de raciocínio dele, tá? Ele copiou aqui do cursor o accept all e reject all. Eu vou aceitar, eu não sei se eu aceito isso aqui, não. Eu acho que não. Vamos esperar ele dar mais um diagnóstico pra gente, tentar. Vamos ver se ele mudou mais algum arquivo aqui em cima. Ó, de falar que de cara eu tava gostando mais desse esquema dele mostrar o output aqui, mas ele tá mostrando até um pouco demais, né? Eu não sei se eu não tô acostumado. Vai ter que ser uma impressão assim a um pouco mais médio prazo, porque no curto prazo assim tem umas horas que eu gosto e tem umas horas que eu acho que tá poluindo um pouquinho demais a tela. Talvez tenha uma configuração para isso, tá? Então, vou olhar isso um pouquinho mais de calma depois. Aqui eu tô fazendo um vídeo só pra gente ver qual que é a performance dele, principalmente que tô dando uma tarefa de mundo real com uma complexidade real para ele. A gente não tá fazendo aqui vídeo para cria aí para mim do zero um arquivo e testa. Não, a gente está lidando com alguma coisa real que eu quero entender como ele funciona com o contexto. Então ele já está ali, ó, tentando deployar, tá? No Docker Compose de verdade para ver o que acontece e tá tomando uns erros ali. Bom, eu tô gostando do fato de que ele tá fazendo e ele não tá sendo muito, se interrompendo muito, não tá indo pro caminho certo, não tá tendo muita dúvida, né? E eu quero saber se ele vai chegar em alguma conclusão de algo que seja relativo ao próprio Docker da máquina, né? Que pode ter acontecido alguma coisa de fato, porque eu tô há 2 dias macerando o Docker de tantos testes, e ó, ele já retornou aqui ele viu que não fazia sentido, já retornou aqui a change, tá? Como vocês estão vendo. Beleza. Viu que não tinha nada a ver, e ele continua aqui testando a parte do Docker Compose. Então ele tá ali num loop legal, tá? Eu tô gostando de ver o raciocínio dele, assim. Por alto, a gente sempre vê por alto qual é o raciocínio dele. Em alguns plugins a gente consegue expandir. Aqui eu não tô vendo nenhuma seta para você tentar expandir aqui e ver qual que é o processo de raciocínio. Então ele não mostra o raciocínio em si, mas ele mostra um resumo, né? Vamos acompanhar aqui e ver. Ó, ele está falando que ele detectou que passa muito rápido, não dá para ler. Ele detectou alguma coisa no tamanho do volume aqui. Tá, eu já perdi. Foi uma informação rápida. Ó, então agora ele deu aqui. O problema foi causado porque tinha uma inconsistência no Docker Volume, e mesmo que eu tenha feito o prune dos resources, o nome do volume persistiu ou ficou, was left, vou falar, cacheado, né, num mau estado. Foi causado pelo o container começou a crashar imediatamente depois de sair, né, depois do exit code lá. Então ele pediu para eu testar de novo. Então vamos lá, eu quero descobrir o quão bom ele é. O quão bom ele é em realmente resolver um problema. Então, o teste estava ficando travado exatamente nesse ponto aqui, tá? Que ele vai ficar checando a saúde do Docker, e ele ficou aqui travado
por muitos minutos antes de dar algum erro, né? E aí imagina, se eu tivesse deixado ele dar aquela alteração para mim de colocar mais tempo, mais timeout e tudo mais. E olha só, a gente já chegou num ponto aqui que, se eu não me engano, já está bem mais rápido. Olha só, a API foi criada, está criando o ambiente virtual. E será? Ó, o próximo passo aqui do teste é ele levantar a API, rodar o endpoint de health check dela e depois desmontar o ambiente todo. E aí a gente vai checar aqui no Docker. Eu vou até separar o Docker para a gente ver, né? Ele tá em alguma das minhas telas aqui. Oracle, eu vou colocar aqui na tela para vocês verem. Então, ó, há 17 dias testando aqui e ele tá rodando. E olha só, o teste passou. Então, galera, a questão agora é o seguinte: o Anti-Gravity resolveu o meu problema que eu estava tentando resolver com o Codex há 3 horas. Ele resolveu em, não sei há quanto tempo eu estou gravando, mas ele resolveu em menos de 10 minutos. Então, principalmente pelo fato de que eu não estou pagando nada, principalmente por enquanto, eu vou dar o meu Accept All aqui, porque funcionou, eu já estou bem feliz. Então, fica a minha recomendação aí para vocês, pelo menos testarem hoje, tá? É uma ferramenta que realmente eu não colocava tanta fé no Google do modelo ser isso tudo que eles estavam falando. E eu também estou disposto a mudar de opinião se eu continuar usando e ver que não é isso tudo. Mas, a princípio, estou vendo que, cara, é uma ferramenta incrível, melhor do que algumas que eu estou pagando. E, dependendo de qual for o preço, a gente vai trocar, porque você que é fã de tecnologia, você não tem que ser fanboy da tecnologia, você tem que ser fanboy do resultado, e se aquela tecnologia te dá um resultado melhor, é para lá que você tem que rumar, claro, dadas todas as devidas proporções. Mas esse aí é o meu recado de hoje. Então, quem gostou do conteúdo, segue a gente, dá o likezinho, se inscreve no canal. Se você está interessado em conhecer os produtos da Seven, a gente tem o Seven APIs, que é um gerador de API, onde você pode gerar uma API inteira para o seu banco de dados relacional e para o seu front-end em TypeScript. Sim, exatamente. Você consegue conectar o seu repositório do GitHub. Se todas as entidades do seu front-end tiverem mapeadinhas na mesma pasta, eu garanto que a gente converte para você aquilo ali tudo para dentro do seu banco e já gera uma API para você consumir em menos de 10 minutos. A API vai estar no ar para você consumir. E a mensalidade para você utilizar é um mínimo de $19. Você vai ganhar muito crédito, dá para você fazer até 200 mil requisições no mês, dependendo de como você configurar lá sua máquina e seu deployment. Beleza, galera? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.